Eu só sabia lançar redes, mas seus passos mudaram minha rota. Eu cobrava impostos, mas seguindo seus passos, descobri o que realmente tem valor. Depois de encontrá-lo, meu caminho nunca mais foi o mesmo. Eu disse que não caminhava com ele, mas ele continuou me chamando de volta. E quando completou sua jornada, ele nos deixou um caminho para seguir. Uma missão: viver o caminho que aprendemos e conduzir outros por ele. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O caminho que ele iniciou agora avança através de nós. Abra sua Bíblia, querido. Vamos prosseguindo no livro de Atos, nossa pregação expositiva nesse texto. Hoje estamos no capítulo 3, vamos no versículo 11. E vamos ler até o versículo 26, terminando então o capítulo 3 do livro de Atos na manhã de hoje. Você pode acessar a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia, você pode ler aquilo que for projetado no telão, mas o importante é que você acompanhe a leitura. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Vocês se lembram que domingo passado à noite, nós aprendemos sobre a cura de um homem, de um coxo que estava à porta. É sobre este homem que o texto bíblico está falando. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou porque estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Você sabe qual é a diferença, né? De israelita, israelense. Você sabe qual é a diferença, né? Israelita é só o povo bíblico. Israelense é quem mora em Israel hoje, ou nasceu em Israel hoje. Tá? Então, israelita é só uma referência ao povo bíblico. Um judeu ou alguém que nasceu em Israel não é israelita, é israelense. Essa é a diferença. Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo, e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esses vocês ouvirão em tudo que lhes disser. Quem não der ouvidos a este profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, tendo ressuscitado o seu servo,
enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Confesso a vocês que lendo esse texto e identificando um padrão se repetindo no livro de Atos e um padrão se repetindo nos discursos de Pedro, tanto na pregação do capítulo 2, quanto nessa pregação do capítulo 4, quanto na pregação de Pedro no capítulo 5, eu entrei em crise essa semana porque eu fiquei pensando a respeito de qual é o valor da dependência. Qual é o valor da dependência? Fiquei pensando nesse tema porque quando eu olho para a formação da minha filha e para a criação da minha filha, desde pequenininha, eu criei ela para ser independente. Não é assim? Você não cria o seu filho para ser independente? Desde pequeno você não ensina o seu filho a perceber o que é certo, o que é errado. Você não ensina o seu filho a identificar valores éticos e valores morais que sejam coerentes com a sua fé, com os seus princípios. Você não ensina o seu filho desde pequeno a tomar decisões, a aprender a tomar decisões pela sua própria mente, pela sua própria consciência, pela sua própria concepção emocional e espiritual. Ninguém quer um filho que seja dependente. Um filho que para tudo pergunte o que tem que fazer, um filho que para tudo inquira o que deve ser feito. Ninguém faz isso, ninguém cria esse tipo de filho. Ou eu estou enganada? Você cria o seu filho para você ou para aprender a viver sem você? Eu acho que você cria o seu filho para aprender a viver sem você, mas sabendo que se ele precisar, você está lá, não é verdade? A gente cria os nossos filhos dizendo assim, o caminho é lá, filho, vai, eu te abençoo, conquiste o mundo. Porém, enquanto você estiver indo, nunca esqueça o caminho de volta, porque eu estarei aqui, se você precisar. E aí eu fiquei pensando, será que quando Deus nos sugere uma dependência a Ele, que tipo de dependência Ele está sugerindo? Porque eu fiquei pensando, se eu crio meu filho para ser independente, será que o pai também não me cria para ser independente, mas ao mesmo tempo ele me convida a uma vida de dependência, ou uma vida de sujeição ao seu senhorio, ou uma vida de sujeição ao seu governo? E aí eu fiquei pensando, que tipo de dependência ele tem trabalhado em nossas vidas? E existem dois tipos de dependência. Tem a dependência doentia, a dependência que não é produtiva, que é essa dependência onde o ser humano está sempre buscando a validação de alguém. Ele não anda sem essa validação, ele não anda sem essa confirmação, ele não toma decisões pela sua própria consciência, ele está sempre tomando decisões a partir daquilo que alguém o influencia, aquilo que alguém fala para ele, aquilo que alguém pede para ele, aquilo que alguém decide que ele faça. Essa é uma dependência doentia. Essa é uma dependência que paralisa. Já imaginou seu filho não sair de casa porque você não mostrou para ele qual roupa que ele deve colocar e ele não coloca nenhuma roupa se você não disser para ele, coloque essa roupa. Aí seu filho não sai de casa. Essa é uma dependência doentia. E não é essa a dependência que Deus nos convida a viver com Ele. A dependência que Deus nos convida a viver com Ele podemos dizer e podemos colocar em quase que sinônimo, é relacionamento. A dependência proposta por Deus eu já te dei o caminho, eu já te mostrei a direção, eu já deixei os meus decretos aqui, você sabe o que eu penso, você sabe o que eu sinto, você sabe quais são os meus valores éticos, vocês sabem quais são os meus valores morais. Eu te fiz um ser pensante, eu te fiz um ser racional, eu coloquei sabedoria em você, eu coloquei livre-arbítrio no seu coração, para que você caminhe. Mas lembre-se, na sua jornada, se estiver uma dúvida, eu estou aqui. Na sua jornada, se houver insegurança, eu estou aqui. Na sua jornada, se houver algum problema e alguma intempéries, eu estou aqui. Porque a dependência doentia não é uma escolha. A dependência saudável é uma decisão. Então,
quando Deus nos convida a viver debaixo da sua dependência, ou quando Deus nos convida a viver debaixo do seu senhorio, ou quando Deus decide e nos pede a viver debaixo do seu governo, Ele está esperando que nós gostamos tanto dele, que nós queremos partilhar tudo com Ele, e estamos com o nosso coração aberto para ouvir o que Ele tem a dizer, e que se eu tiver que mudar as minhas decisões e opiniões, eu voluntariamente me submeto a essa nova orientação que Ele tem a me dar. Eu não tenho ainda uma filha fora de casa, ela ainda não casou, ela ainda está debaixo do meu teto. Mas eu acho que não tem nada mais legal para um papai e para uma mamãe, mesmo depois que o filho já saiu de casa, já traz os netinhos no braço, ele ligar para o papai e para a mamãe e falar assim: papai e mamãe, estou precisando de uma conversa. Quando que o papai e a mamãe poderiam me receber? Estou com uma dúvida. Estou com medo, não sei o que fazer nesse momento. E eu queria ouvir a opinião do papai e da mamãe. Relacionamento, igreja. Eu volto a Deus não porque eu sou dependente, doentio dele, que eu não tomo nenhuma decisão sem esse consultá-lo, porque Ele já deixou muitas das minhas decisões prescritas. É só eu estar atento. Mas eu volto a Deus porque eu amo. Eu volto a Deus porque eu quero compartilhar com Ele as minhas necessidades. Eu volto a Deus porque eu quero dividir com Ele os meus sentimentos. É uma volta espontânea, voluntária e que reflete a minha dependência. Porque dependência sem relacionamento se torna rebeldia. Se eu seguir o meu trajeto, esquecendo que tem um caminho de volta e que atrás, para quem eu deixei atrás, existe alguém que se importa comigo, isso é rebeldia. E quando nós olhamos para o livro de Atos, a gente percebe um povo rebelde, um povo que não se submete ao governo de Deus, um povo que não se submete a um relacionamento de amor com Ele, um povo que não se submete a uma dependência, que não se submete à sua soberania e ao seu senhorio. Então, fica claro para mim, no livro de Atos, que o maior problema do homem não é o pecado. O maior problema do homem não é o pecado. O maior problema do homem é não aceitar o governo de Deus sobre a sua vida. E por isso ele peca. Então, muitas vezes nós estamos querendo combater o pecado, mas na verdade nós deveríamos combater essa tendência do nosso coração de que eu governo a minha vida, eu sou dono do meu nariz, eu sou responsável pelas minhas atitudes, e aí eu não me submeto a um governo do eterno. Esse é o maior problema do homem, esse é o maior problema do homem, e é isso que a gente percebe claramente no versículo 13 e 15 de Atos capítulo 3, e que vai se repetido no capítulo 4, no capítulo 5, e já foi dito no capítulo 2. Vamos voltar ao texto? Olha o que o texto bíblico diz. Este é o resultado da independência do homem. Veja comigo o versículo 13. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Se você quiser ler em casa, você pode ler o versículo 23 do capítulo 2, vai falar a mesma coisa. O versículo 36 do capítulo 2 vai falar a mesma coisa. O versículo 10 e 12 do capítulo 4 vai falar a mesma coisa. E o capítulo 5, versículos 30 e 31 vai falar a mesma coisa. Por que será que no capítulo 2, 3, 4 e 5, Pedro, tendo a oportunidade, ele lembra que o problema muitas vezes do coração do homem é esse desejo de não se sujeitar, de não se render ao governo de Deus, ao senhorio de Cristo. E aí a gente percebe que quando nós estamos independentes, a gente comete esses erros. A gente trai o eterno, a gente mata o eterno.
Acho que não foi só no primeiro século que mataram o autor da vida. Eu fico pensando se hoje também nós não matamos o autor da vida, colocando as nossas preferências acima das preferências de Deus. Colocando as nossas vontades acima da vontade de Deus. Colocando os nossos princípios acima dos princípios de Deus. Negociando a nossa ética para ser aceito numa sociedade. Negociando os nossos valores morais para permanecer no emprego. Será que não são os meios modernos de matar o autor da vida? Será que não são os mecanismos contemporâneos de negar a Jesus Cristo? Olha, veja, quando eu estava olhando aqui esse texto, eu me lembrei daquele texto do apóstolo Paulo que diz que nós devemos pregar a Cristo, quer a tempo, quer fora de tempo. Pedro pegou uma oportunidade que ele não criou, mas que apareceu diante dele. Os olhos estavam voltados para ele, porque uma pessoa independente não consegue perceber que quem está agindo é o eterno e não o homem. E o homem, ele é louco para receber para si os seus louros e dizer, é aqui que Deus ordena a bênção, porque aqui eu estou. E Pedro vai na contramão da tendência desse século e diz assim, não, porque vocês estão olhando para mim, não há nada de belo em mim. Quem fez o que fez foi aqueles que vocês mataram. Foi aquele que vocês negaram. Foi aquele que os profetas anunciaram. O Jesus, o autor da vida, foi ele quem curou. A ele vocês devem olhar. A ele vocês devem adorar. A ele vocês devem se submeter. A ele vocês devem render louvor. Ele aproveitou uma oportunidade que ele não criou para falar de Jesus. E quando eu olho para isso, eu percebo que, de fato, quer seja tempo, quer aparentemente não seja tempo, o Brasil está precisando de uma igreja que não se cala diante das dificuldades que ela possa enfrentar. De uma igreja que fale de Cristo. Aproveitando oportunidades, criando oportunidades, fale de Cristo. Fale de Cristo. Mas, voltando ao tema submissão, Deus continua sendo aquele, filho, vá. Vença, conquiste, mas nunca esqueça do caminho de volta. Porque quando você não souber, eu estou aqui. Ou se simplesmente você quiser conversar comigo, porque você gosta de mim e me contar como está a sua vida, eu estou aqui. E aí eu olhei para a natureza e descobri como eu poderia exemplificar isso para deixar marcado no seu coração e ser o gancho para o resto da mensagem da manhã de hoje. A raiz precisa da terra. A raiz depende da terra. Nenhuma árvore fica frondosa se ela não dependesse da terra. Nenhum fruto aparece numa árvore se a raiz não dependesse da terra. Ela depende da terra para alcançar a razão da sua existência. A raiz é o invisível da dependência. O fruto de uma árvore, a folha de uma árvore, a flor de uma árvore, é a expressão externa de uma dependência. Qual é a expressão externa da sua dependência? Você está enraizado em Jesus. Você tem prazer em se submeter ao senhorio dele. Você tem lutado contra o senhorio dele. Então não se esqueça, toda vez que você olhar para o nosso IP aí fora, toda vez que você ver uma folha, um fruto, toda vez que você chupar uma laranja, você possa se lembrar, para eu chupar essa laranja, a raiz dependeu da terra e o fruto chegou nas minhas mãos. E quando eu olho então para esse texto bíblico, quando Pedro vai no coração, na questão do coração do homem humano e dizendo, sim, não importa qual cultura ele esteja, não importa qual cultura religiosa ele desfrute, não importa se ele já é um convertido em Cristo Jesus, sim, se o homem não se vigiar, ele vai ter dificuldade em se submeter ao senhorio de Cristo. Esse é o problema do coração do homem. E aí Pedro vem e apresenta a solução. E ele apresenta os benefícios de alguém que possa ser, de alguém que se torne submisso a Deus e que se coloque debaixo
da orientação do Pai, que se coloque debaixo da submissão divina, que permite o governo de Cristo sobre a sua vida. E eu quero apresentar 3 benefícios de alguém que vive completamente dependente de Cristo Jesus. Primeiro, perdão que remove o peso do passado. Esse é o primeiro benefício para quem está vivendo total dependência com o Eterno. Para aquele que está vivendo total dependência do Eterno. Sim, perdão que remove o peso do passado. Vamos olhar comigo? Olha o que o texto bíblico diz no versículo 19. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. A palavra cancelado aqui me faz pensar o texto de Colossenses, quando o apóstolo Paulo diz que a escrita de dívida que havia contra nós foi cancelada, foi rasgada. Sabe aquilo que você está esperando do seu credor? Que ele te ligue e fala assim: olha, sabe aquela dívida que você tem aqui com o Bradesco? Esquece, a gente está pagando, não precisa pagar mais nenhum centavo. Alguém pagou por você. Sabe aquele telefonema que você está esperando do seu credor e dizendo: olha, sabe aquela fatura que ficou atrasada? Esquece, a gente vai entregar a mercadoria que você está precisando em confiança. Não precisa mais pagar não, nós não vamos segurar a entrega do seu produto. Pode esquecer, alguém pagou aquela duplicata para você, aquela fatura para você. Sabe esse tipo de telefonema que a gente gostaria de receber? Já veio do céu. Ele disse: olha, a dívida que você tinha para com o Pai, Jesus pagou. A escrita de dívida, a nota promissória, a fatura, o boleto que estava lá para entrar no Serasa e negativar o seu nome, isso foi cancelado. Você continua com o nome limpo, porque alguém pagou. Jesus fez isso por você. E para que isso aconteça na sua vida, talvez a gente precisa ser confrontado por Deus, como Pedro confrontou aqueles homens. Toda confrontação, ela deve ser feita em amor. Eu fiquei pensando, qual deveria ter sido o tom de Pedro ao olhar para aqueles homens e confrontá-los? Qual deveria ser o tom de Pedro? E eu fiquei imaginando que o tom de Pedro era um tom de amor. Era o tom de alguém que estava preocupado com aquela geração. Era o tom de alguém que estava preocupado com o bem-estar daquela geração. Mas olha, não foi palavras fáceis, né? Imagine você escutar isso de Pedro, ou você escutar isso de qualquer pessoa. A quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos. Vocês mataram o autor da vida. Precisava de confrontação. Eu penso que nenhuma mudança significativa acontece se não há uma confrontação com aquilo que estamos fazendo. Pedro olhou nos olhos dele e disse: olha o que vocês estão fazendo. Com esse coração independente, com esse coração que não sujeita, que não depende, que não segue o senhorio de Cristo, olha o que vocês estão fazendo. Então, aquela confrontação revela uma verdade. E como eu gosto de dizer, eu já disse algumas vezes, esse é o padrão de Efésios. O apóstolo Paulo em Efésios diz: falai a verdade a todos em amor. A verdade precisa ser dita em amor. Porque verdade sem amor é crueldade. Não esqueça disso. Verdade sem amor é crueldade. E amor sem verdade é hipocrisia. A conjugação do princípio cristão é verdade em amor. E Pedro olhou para aqueles homens e amorosamente, em verdade, disse: vocês precisam entender a realidade das decisões que vocês estão tomando. E vocês são independentes. E vocês mataram aqueles homens. E vocês negaram aqueles homens. Mas logo em seguida, Pedro traz a consciência deles. Olha o que Pedro falou. Veja comigo no versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. Vocês não sabiam, vocês não se lembravam, vocês não prestaram atenção, vocês faltaram na aula. Vocês estão fazendo isso por ignorância.
Como se Pedro estivesse dizendo: eu trago à tona a verdade, mostro a eles que pode ser mudado, porque eles podem agora ter a informação e não continuarem sendo ignorantes, e logo em seguida ele escancara a porta da graça. Logo em seguida, ele coloca o tapete vermelho da graça. E ali no versículo 18 ele diz: portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Igreja, não tenha medo de falar de Cristo para as pessoas. Se você ama pessoas que estão ao seu lado e que ainda não tiveram uma decisão ao lado de Cristo, não negue essa oportunidade a elas. Não se intimide diante do estilo de vida delas. Não se intimide diante da possibilidade de você perder um amigo. É melhor ficar sem amigo aqui na terra do que um amigo aqui na terra e ele no inferno e você no céu. Gente, não se intimide diante da pregação do Evangelho. Fale de Cristo. Se precisa falar a verdade, fale em amor. Mas apresente a solução, o caminho da graça. E para você, que talvez hoje ou essa semana ouviu alguém sendo duro com você, falando a verdade em amor, lembre-se, ele fez isso, ela fez isso porque te ama. Porque se ela não te amasse, porque se ele não te amasse, ele não falaria nada. Ele deixaria você continuar no seu ritmo, no seu estilo de vida, no seu erro, até você se arrebentar todinho. Mas como ele te ama, como ela te ama. Ele falou alguma coisa que talvez você não gostou de ter ouvido, mas que quando você coloca a cabeça no travesseiro, você fala: eu precisava ter ouvido isso. É verdade. Então, se alguém lhe disse uma verdade que você não gostou, agradeça a ele ou a ela, porque ele ou ela te ama. E se você tem negado falar a verdade para alguém, principalmente quando se trata do Evangelho, é porque você não ama as pessoas com quem você tem passado os seus dias. E aí Pedro diz: se arrependam e se convertam. Perdão que remove peso do passado. Eu fico imaginando, o perdão que Cristo oferece remove sentimentos de culpa das quais eu ainda não me livrei. Você tem administrado culpa no seu coração? Por que eu falei? Por que eu confiei? Por que eu fui? Por que eu não fui? Por que eu tomei essa decisão? Você tem alimentado o sentimento de culpa no seu coração? Na manhã de hoje, Jesus te convida a colocar definitivamente uma pedra sobre esse sentimento de culpa. Porque quando você foi à cruz, Ele perdoou os seus pecados. E Ele perdoou até mesmo os seus pecados que você cometeu. E sabendo que estava cometendo, um erro que você cometeu e sabia que estava correndo o risco de cometer esse erro, Ele colocou uma pedra sobre isso. Ele quer te livrar na manhã de hoje de todo e qualquer sentimento de culpa. Olha para o seu passado com paz. Resolva a amizade do seu passado com o seu passado. Olhe para o seu passado como um amigo, não como um inimigo. Olhe para o seu passado como um aliado, não como um inimigo. Na manhã de hoje Ele quer remover toda a culpa do seu coração. E talvez há anos você tenha alimentado essa culpa, porque o texto bíblico diz: para que sejam cancelados os seus pecados. Eu sei que numa igreja tão madura como a nossa, e uma teologia tão formada, que quando fala cancelar pecados, está falando de algo que me recoloca ou me religa a Deus. Mas não é só isso que o texto bíblico está falando. Ele está falando, por exemplo, de erros que você tenta compensar. Quais relacionamentos você tem tentado manter para compensar um erro que você cometeu com essa pessoa? Quais concessões você tem feito nos seus relacionamentos para compensar algo de errado que você fez com essa pessoa? Quais presentes você tem mandado? Quais textos você tem mandado? Quais sinais você tem mandado para compensar um erro que você fez para essa pessoa? Talvez essa pessoa já te perdoou, você já pediu perdão, talvez não, mas você tem vivido de maneira escravizada.
e tentando de alguma forma conquistar ou reconquistar alguém e compensando com atitudes e com emoções algo que você fez lá atrás. Ei, Cristo já perdoou isso. Você não precisa viver de compensação. Você não precisa viver escravizado pela compensação. Agora eu preciso fazer alguma coisa. Eu fico imaginando quantos maridos estão tentando compensar as esposas com um presente. Aí seria bom, né, esposas? Mas não é isso que ela quer. Quantas esposas, talvez, tentando compensar algum erro que fez com o marido, com atitudes que não é isso que vai reconciliar. E você não precisa ficar escravo disso. Deus já te perdoou. E muitas vezes nós estamos agindo dessa forma porque ainda achamos que o passado cria a minha identidade do presente. O passado não define quem você é. O passado não define a sua identidade hoje. Mas quantas pessoas estão buscando definição da sua identidade no passado e achando que é o que é porque errou, achando que é o que é porque falou, achando que é o que é porque fez, achando que é o que é ou porque não fez, não falou, não foi. Você não é resultado dos seus erros. Você não é resultado dos seus fracassos. Você não é resultado das suas atitudes ruins, de um momento, de uma época, de uma situação. Aquilo não te define. Você está livre disso. Por isso o texto bíblico diz: Ei, arrependam-se, convertam-se, se submetam à soberania do Eterno, se submetam ao governo de Jesus e se livrem de culpa, de vida de compensação e de uma identidade deformada. Porque talvez você olhe para a sua vida e diz: eu sou o que sou, porque naquele dia eu deixei passar uma oportunidade. Porque naquele dia eu meti os pés pelas mãos e coloquei tudo a perder. E você define quem você é em uns momentos, em alguns momentos ou em apenas um momento. Não continue escravo disso. Viver debaixo da dependência de Deus, do governo de Deus, viver debaixo da submissão de Deus, é receber perdão que remove o passado. Segundo, refrigera. Viver na submissão de Deus traz refrigério. É um refrigério que sustenta o presente. Olha comigo o texto bíblico. Venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo. Venha tempo de refrigério. Talvez você esteja precisando do refrigério. E é isso que eu quero convidar você a pensar na manhã de hoje. E quando eu olhei para esse texto, texto de refrigério, logo me lembrei de Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz: se você está cansado, se você está sobrecarregado, venham a mim e colocai sobre os seus ombros o meu jugo, que é manso e humilde. O convite de Jesus sempre é esse. Você se lembra, por exemplo, do Salmo 23? Você se lembra, por exemplo, do versículo 3? Quando fala sobre refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Cristo é refrigério. Cristo não pode ser opressão. Vida cristã não pode ser opressão. É refrigério. E quando o texto bíblico fala então sobre refrigério, a ideia, lá do Salmo 46, Ele é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. E aí no versículo 10 ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Toda essa ideia de refrigério se traduz em duas palavras: alegria e repouso. O desejo de Cristo Jesus, quando você se submete ao senhorio dele, é que você desfrute de alegria e de repouso. Porque mesmo quando aos seus olhos não dá certo, está dando certo. Porque Ele é Senhor da sua vida.
Mesmo quando, diante da sua perspectiva, diante do seu projeto, diante do seu plano, não deu certo, já está dando certo. Porque Ele é o Senhor da sua história. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe como te abençoar. Ele sabe como guardar os seus caminhos. Ele sabe como preservar você. Então, mesmo quanto aos seus olhos não está dando certo, já está dando certo, porque Ele é o Senhor da sua história. Por isso se alegre e descanse nele. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas a gente vive numa sociedade que está tão ansiosa e tão cansada emocionalmente, talvez porque esteja vivendo pelas forças da sua perna, pelas forças do seu braço, na independência do seu coração, não se submetendo ao governo do Eterno. Por isso que estamos ansiosos e cansados emocionalmente. Por isso estamos sobrecarregados na vida moderna. A Lília me contou que ela está fazendo uma devocional, e o título da devocional, do programa devocional, é Sobrecarregados pela Bênção. Já imaginou isso, irmãos? Que nós, por não estarmos vivendo o governo do Eterno, nos sentimos sobrecarregados até mesmo quando somos abençoados. Então, deixa eu dar um exemplo. Filho, é bênção ou maldição, igreja? Ai, como meu filho dá trabalho. Ai, como meu filho é teimoso e tem me desobedecido. Ai, como meu filho pesa. Ai, eu não vejo a hora de acabar a faculdade da minha filha para ter um dinheirinho a mais no bolso. Estamos sobrecarregados até pela bênção, irmãos. Né? A avó da Lília dizia que a lã do carneiro não pesa, não é isso, Nélia? Lã de carneiro pesa? Não pesa. Lã de carneiro não pesa. Aí daqui a pouco nós somos sobrecarregados pela bênção. Eu vou ter que enfrentar aquele chefe chato. Pegar metrô, 2 horas até a Zona Sul, 2 horas depois para a Zona Leste. Então larga o emprego. Vive desempregado. Se a bênção está sendo um peso, pede para mandar embora. Pede as contas. Irmãos, até a bênção tem sido um sobrepeso para a vida moderna. Porque talvez a gente não se submeta ao governo do Eterno. A gente não encontre alegria e refúgio nele. Mas ele diz assim, Pedro, que venham tempos de refrigério. E que ele envie o Cristo. Tempo de refrigério está intimamente associado ao Cristo. Que haja tempo de refrigério para você, querida igreja. Desfrute do cuidado dele. E por último, restauração que reconstrói o futuro. Olha o que o texto bíblico diz. Ao qual, versículo 21, é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Tanto tempo de refrigério, quanto tempo de restauração, são termos escatológicos. Pedro está apontando para o futuro. Pedro está apontando para aquele momento da Nova Jerusalém. Não perca isso de vista. Os termos são escatológicos, mas eu preciso fazer uma aplicação para você hoje. Então, mesmo que Pedro esteja falando sobre o futuro, nós já podemos trazer o futuro para o presente, nos submetendo ao senhorio de Cristo. Então eu não preciso a Nova Jerusalém chegar, não preciso que a Nova Jerusalém chegue para desfrutar de refúgio, para desfrutar de refrigério e de restauração. Eu trago a Nova Jerusalém para o meu dia a dia. Eu trago o céu para o meu dia a dia. Porque eu me submeto ao governo. E aí a gente faz aquela oração. Pai querido, que seja na terra assim como tem sido no céu. Que seja na terra assim como tem sido no céu. Eu trago a Nova Jerusalém para o século 21. Eu trago a Nova Jerusalém para o ano de 2026. E aí eu desfruto de refrigério e desfruto de restauração que reconstrói o futuro. Olha a promessa que Pedro faz. Olha comigo o versículo 25. Não esqueça isso, igreja. Olha para mim, olha comigo o versículo 25. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão, na sua descendência serão abençoadas
todas as nações da terra. Nós somos filhos de Abraão. É o que o texto bíblico diz, por exercitarmos a fé. E as nações da terra, elas serão abençoadas porque nós existimos. Mas eu preciso trazer isso à consciência. Eu preciso deixar que Deus restaura o meu futuro e reconstrói o meu futuro. De que forma Ele pode fazer isso? Qual área da sua vida continua quebrada por mágoas, ressentimentos, traições, difamações? Qual área da sua vida ainda está quebrada? Ele já tem olhado para o seu futuro e traçado o caminho da restauração. Qual área da sua vida está com relacionamentos partidos? Todos nós temos os nossos, eu tenho os meus que eu luto, você também tem os seus. Deixa Deus restaurar. Às vezes, para que haja restauração, é tempo de se calar e deixar Deus agir em nosso favor. Há momentos que é tempo de falar por aquilo que Deus já tem agido em nós. E quantos propósitos perdidos você tem na sua vida? Eu fico imaginando que talvez você tenha 2 gavetas na sua casa, ou 2 gavetas nas suas emoções. A primeira gaveta, você abre, são os projetos que você sonha ainda, são os projetos que você luta, são os projetos que você ora. Aí você fecha essa gaveta. Aí você abre a outra gaveta e talvez ela seja maior. São os projetos que você já desistiu, são os projetos que você acha que já fracassaram, são os projetos que você entende que não deve mais fazer. Deus talvez queira restaurar projetos que você já não acredita mais neles. É tempo de desentulhar os poços, tirar o entulho do poço de Jacó e deixar a água brotar de novo, a água jorrar de novo, e assim inundar a sua vida e transformar o seu presente e restaurar o seu futuro. Quando nós andamos na dependência de Deus, nós aprendemos então que Ele oferece um perdão que remove o peso do passado. E eu quero deixar uma frase para você pensar. Independência faz você carregar o passado. Dependência permite Deus apagar o passado. Deixa Ele apagar o seu passado. Aquilo que te corrói, te entristece, te machuca. Uma vida de dependência, de senhorio, de soberania de Deus sobre as nossas vidas e nós nos submetendo ao seu governo, traz refrigério para a nossa alma. Eu quero deixar mais uma frase para você. Quem tenta controlar tudo, vive cansado. Quem confia em Deus, aprende a descansar. Abra a mão. Eu gosto muito de doce. E eu sempre me lembro desta hora, daquela figura. Você já tentou pegar várias balas que está num baleiro? Você sabe aqueles baleiros que tinha antes nos botecos da esquina da nossa casa? Que eles rodavam, tinha uns 3, 4, um monte de bala colorida. E aquela bala que você engolia e morria, lembra daquela bala soft que parecia um vidro? A criança ficava tudo sufocada, lembra dessa bala? Você já tentou pegar baleiro, né, essa bala, com a mão cheia? Você coloca a mão no baleiro, pega logo 10, tenta tirar do baleiro. Sai. Não sai. Aí a mamãe falava assim: abre mão, filho, uma por vez, senão você não vai comer nenhuma. Abria a mão, colocava a mão, pegava uma por vez, e aí comia. Papai está dizendo para você: uma por vez, meu filho. Abra a mão. Eu estou no controle da sua vida e no controle da sua história. Ele quer restaurar o seu futuro. O que você tenta controlar te esgota. O que você entrega a Deus, restaura. Na manhã de hoje. O grande problema do coração do homem no primeiro século é que ele não queria o governo de Deus. E talvez o grande problema para o coração do homem do século 21 é que talvez também ele não queira o governo de Deus. Então, talvez você esteja cansado, não porque a vida é pesada. Talvez você esteja cansado,
Não porque a vida seja pesada, mas porque você quer governar tudo sozinho. Eu já me cansei por querer governar tudo sozinho. Poderia ter contado um monte de história aqui, mas na manhã de hoje eu quero que você pense nisso. Talvez os seus dias estejam cansativos, que você diz: não aguento mais. Porque você está esquecendo que tem um caminho de volta. Como se Deus, ao te dar autonomia, Ele disse: essa é a estrada, vai. Mas pelo mesmo caminho que você for, quando você estiver cansado, volte. Não esqueça o caminho da volta, porque eu vou estar aqui para abraçar você, para amar você, para orientar a você e para tirar dos seus ombros o ensino que é pesado, o ensino que é legalista, o ensino que é opressor, o jugo que sufoca. E vou colocar sobre os seus ombros princípios, ensinos, metas, que vão te trazer paz, humildade, descanso. A vida está cansada, a vida está pesada. Não continue andando cansada. Abra a mão do governo e se submeta ao governo de Cristo. E aí você vai encontrar perdão por passado, refúgio para o presente, restauração para o futuro.